Visão do futuro. So a vision of the future. Visão do futuro. Vision of the future. Por vezes nós vivemos tanto aqui e agora, Many times we live the here and now. estamos tão focados com a realidade presente que estamos a viver, We are focused with our present and current reality que nós por vezes temos a tendência de esquecer e ter esta visão do futuro. that many times we forget to have this vision of the future. E nesta manhã eu queria deixar convosco 4 áreas importantes a pensarmos e a avaliarmos a respeito do nosso futuro. So this morning I'd like to share 4 points with you that we should evaluate about the vision of the future. E 4 áreas que a palavra de Deus ela nos fala. And 4 areas that the Word of God speaks of. A primeira delas é acerca de propósito. The first is about purpose. Quantos aqui sabem que todos, sem exceção, fomos criados com um propósito divino especial? How many of you know that all of us, without exception, were created for a divine and special purpose? Toda a gente sabe isso? Do you all know that? Você não é um acidente, You are not an accident. você não é um descuido dos seus pais. You are not an accident or by your parents. Todos nós fomos criados e desejados por Deus We have all been created and designed com um propósito divino especial. by God with a divine and special purpose. Fomos amados e desejados por Deus antes da nossa We existência. have been loved and desired even before our very existence. E Deus não ama uns e rejeita outros. God doesn't love some but reject others. Pedro ele dizia, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade Peter opened his mouth and said, que Deus não faz acepção de pessoas. truly I understand that God shows no partiality. Então Deus não tem favoritos. Meaning that God has no favorites. Deus não tem pessoas que gosta mais do que outras. God doesn't have people that he likes more than others. Deus não gosta mais de uma determinada tribo do que outra tribo. God doesn't like one tribe better over the other. Deus não faz acepção de pessoas. God shows no partiality. E compreendemos pelas Escrituras que Deus não apenas ama a todos, mas há também propósito divino sobre a vida de todos. And we don't just learn in the scriptures that God loves all, but we learn that there's purpose for all. Veja o exemplo de Jeremias, capítulo 1, 4 a 5. Let's look at Jeremiah 1, 4 and 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Now the word of the Lord came to me saying, antes que eu te formasse no ventre, te conheci. before I formed you in the womb, I knew you. Antes que saísses da madre, te santifiquei, às nações te dei por profeta. And before you were born, I consecrated you. I appointed you a prophet to the nations. Deus não apenas desejou o nascimento deste homem, God didn't just desire this man's birth, mas a Bíblia diz-nos que com o seu nascimento havia também propósito sobre a sua vida. but along with his birth, there was also purpose for Deus his tinha life. plano, God had a plan. Deus tinha propósito. God had a purpose. Nós não somos um acidente. We are not an accident. E a sua vida em nós tem em mente produzir em nós a vontade de Deus. And his life in us has the purpose to fulfill God's will. E de nós para a família, para a esposa, para o marido, para os filhos, para as pessoas que estão à nossa volta. And from us to our family, husband, wife, children, those around us. Deus em nós para cumprirmos propósito, para sermos uma bênção para aqueles que estão à nossa volta. God in us to fulfill a purpose to be a blessing to those around us. Então, meus queridos, não vamos nem podemos viver a vida So my dears, we cannot and should not live life como se a vida fosse para ser vivida sem sentido ou por acaso. as if we just live it by chance and as if it has no meaning. E o meu desafio para ti esta manhã, And my challenge for you this morning não apenas ocupes um espaço nesta terra. is so that you don't just occupy a space here Não on earth. apenas ocupes um metro quadrado onde tu andas. Not just occupy the square meter you're in. Como quem anda a arrastar-se pela vida. As if you're being dragged through life. Como quem anda empurrado pela vida ou pelas circunstâncias para um lado ou para o outro. As if you're being pushed by life and its circumstances. Mas procura entender e compreender o propósito do Senhor sobre a tua vida. But try to understand the purpose of the Lord in your life. Para que a vida não se torne uma angústia So that life isn't just anguish. e percas a vontade e o desejo de viver And you lose the desire to want to live. e o sentido para o qual o Senhor te criou. And the meaning and the purpose why the Lord has created you. Deixem-me dizer-vos que não há coisa mais triste na vida There is nothing more sad in life do que alguém viver a vida à espera da morte. than someone living life waiting to die. Ou viver a vida, mas sem
gosto pela vida, or living life without any desire for life. deixando-se empurrar pela vida e pelas circunstâncias, Just letting themselves be pushed along by life and its agindo como circumstances. vítimas da vida, Acting as though they are victims vítimas of life. dos outros, Victim of others. do que os outros disseram sobre a minha Of what vida, others said about do them. que os outros fizeram à minha Of what vida. others did to them. Precisamos de entender o propósito maior. We have to understand the greater purpose. E o propósito maior é o que Deus tem para nós. And the greater purpose is what God has for us. O grande apóstolo Paulo, ele dizia: The great apostle Paul said, em nada tenho a minha vida por preciosa, "None of these things move me, nor do I count my life dear to myself, contanto que cumpra com alegria a minha carreira so that I may finish my race with joy." e o ministério que recebi do Senhor Jesus, And the ministry which I received from the Lord Jesus, para dar o testemunho do Evangelho da graça de Deus. to testify to the gospel of the grace of God. Não me parece que estas sejam palavras de alguém que se deixava empurrar pelas circunstâncias da vida. It doesn't seem to me that these are the words of someone who is being dragged by life. Havia carreira, havia propósito, havia plano. There was ministry, there was purpose, there was a plan. E da mesma maneira na nossa vida. And the same way in our life, De um Deus que não distingue pessoas, of a God who does not show o partiality, Deus que falou sobre Jeremias, o Deus que tinha propósito sobre a vida de Paulo, a God who spoke over Jeremiah, who had purpose for Paul. é o mesmo Deus que tem plano e propósito sobre a tua vida também. He's the same God who has purpose and plan over your life as well. Então nós não somos empurrados vítimas das circunstâncias ou de pessoas. So we are not pushed and swayed by life and its circumstances. Há propósito divino sobre a tua vida. There's divine purpose over your life. Há caminho de Deus sobre a tua vida. God has path for your life. Há plano sobre a tua vida. There's a plan for your life. E a nossa atitude tem que ser: Senhor, o que é que tu queres fazer na minha And vida? our attitude should be, Lord, what do you want to do in my E life? Jesus ensinou-nos a orar: Jesus taught us to pray, venha o teu reino. your kingdom come. É diferente da oração de muitas pessoas que dizem: venha ao meu reino. It's different from the prayer that many people pray, Lord, my kingdom Há muita come. gente que chega diante de Deus em oração e quase que quer dar ordens a Deus sobre o que Deus tem que fazer. Many people come to the Lord in prayer and almost give God orders. Não foi essa a oração que Jesus nos ensinou. But that's not the prayer that Jesus taught us A to oração pray. que Jesus nos ensinou é: venha o teu reino. The prayer that Jesus taught us was, your kingdom come, Seja feita a tua vontade, your will be done tanto na terra como no céu. on earth as it is in heaven. Quando desejamos que o seu reino venha, When we desire his kingdom to come, quem é o rei? who is the king? Quem é o rei? Who's the king? É Jesus Cristo que é o rei da nossa vida. It's Jesus Christ, the king of our lives. Então, se Jesus é o rei, nós somos seus servos, If Jesus is the king, we are his servants, onde desejamos compreender a vontade do rei e do reino. where we desire to understand the will of the king and the kingdom. Por isso, meu querido irmão, não te arrastes pela vida So don't drag yourself through como life se andasses empurrado pelas circunstâncias da vida, as if you're being pushed along by the situations of life, mas procura entender o propósito do Senhor sobre ti, but try to understand the purpose of the Lord over you, pois é isso que trará alegria e realização. because that is what will bring joy and fulfillment. Quando Paulo dizia: em nada tenho a minha vida por preciosa, When he said, none of these things move me, contanto que cumpra com alegria. so that I may finish my race with joy. Irmãos, quando nós estudamos a vida deste homem, ele sofreu por amor ao Evangelho. When we study this man's life, he suffered for the gospel. Foi preso, foi aprisionado, foi naufrágios, foi tentativas de morte, He was arrested, he was in shipwrecks, he was threatened to be foi killed, sovas de morte. he was beaten almost to death. Mas ele, quando falava sobre o plano de Deus para a sua vida, mencionava a palavra alegria. But when he spoke of the purpose and the plan of God over his life, he spoke about O joy. que é que isto nos ensina? What does that Que teach us? quando nós abraçamos o plano de Deus para a nossa vida, mesmo com as circunstâncias difíceis, That when we think about the plan of the Lord for our life, even including difficult há situations, gozo e propósito nos nossos corações. there is joy and purpose in our hearts. Então, cumpre o propósito de Deus na tua vida. So fulfill God's purpose in your life. Não o desperdices, Don't waste it. porque isto não é o ensaio. This is not a practice. Isto é mesmo o jogo, só tens esta vida. This is the game. That you only have one life. Sabermos que estamos a cumprir propósito de Deus na nossa vida We know that
we're fulfilling the purpose of God in our lives. Isso vai alimentar a nossa motivação. This will nourish our motivation. Vai nos fazer refletir no plano único que Deus tem para nós. It will make us reflect on the unique plan that God has for us. Vai ajudar-nos a alinharmos a nossa vida com os dons e talentos que o Senhor nos deu. It will help us to align our life with the gifts and talents that the Lord has given us. E há sentido de realização interior. And we have a feeling, an inner feeling of meaning and fulfillment. Então, propósito So purpose. é alguma coisa a respeito da vida e do futuro que precisamos de pensar. Something about life in the future that we should think of. Outra área que nós precisamos de ter em mente quando falamos do futuro. Another area we should think about when we're thinking about the future, Nós precisamos de olhar para as profecias. we have to look to the prophecies. O futuro não é nem será acidente. The future is not or will not be an accident. E você sabe uma coisa interessante? You know something interesting? Os líderes deste mundo The leaders of this world acham que controlam tudo, think that they control everything, que mandam em tudo, that they command everything, que são as suas decisões que fazem andar peças de xadrez para a frente e para trás. that it's their decisions that make chess pieces move. Deixe-me dizer-lhes, estão enganados. But let me tell you, they're mistaken. A sua mente está desfocada e acreditaram numa mentira que lhes enche o ego, Their mind isn't focused and they've believed a lie that just feeds their ego para os fazerem sentir-se importantes. to make them feel important. As Escrituras não apenas nos falam do passado, The scriptures don't just speak about the past. não apenas nos falam de Gênesis, dos começos. They don't just speak about Genesis and the beginnings. A Bíblia também nos fala da história do povo de Israel. The Bible also speaks about the story of the people of Israel. A Bíblia fala-nos acerca da vinda do Messias, Jesus Cristo. The Bible tells us about the coming of the Messiah, Jesus A Christ. Bíblia fala-nos da história da igreja até mais ou menos um ano 100 depois de Cristo. The Bible tells us about church history about 100 years after the death of Christ, Mas não termina aí. but it does not end there. As Escrituras também nos falam acerca do futuro. The scriptures also teach us about the future. Elas não apenas nos falam do início, mas as profecias, elas também nos falam do fim. They don't just talk about the beginning, they also speak of the end. E não importa aquilo que alguém faça, And no matter what anyone can do, ninguém conseguirá parar o cumprimento daquilo que é profético e divino. no one will be able to stop what is prophetic and divine. E vocês perderam uma excelente oportunidade de dizer You amém. missed an excellent opportunity Agora to say está atrasado, amen. agora não quero. Now you're late. 2 Timóteo 3:1. Okay, let's go to 2 Timothy 3:1. Sabe, porém, isto, But know this, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. that in the last days perilous times will come. Últimos dias. Last days. 2 de Pedro 3:3. 2 Peter 3:3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias Knowing this first, in the last days, virão escarnecedores andando segundo os seus próprios desejos. that scoffers will come in the last days walking according to their own lusts. Vejam outro texto da palavra, Apocalipse capítulo 1, versículo 17. Another text in Revelation 1:17. E vejam o testemunho de João quando tem a revelação do Apocalipse e a visão de Jesus. And let's see the testimony of John when he has this revelation from Jesus. E eu, quando o vi, caiu a seus pés como morto. When I saw him, I fell at his feet as though dead. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, But he laid his right hand on me, saying, Fear not. eu sou o primeiro I am the first e o quê? and E o último. the last O que vive. and the living one. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. I died, and behold, I am alive forevermore. E tenho as chaves da morte e do inferno. And I have the keys of death and Hades. Escreve as coisas que tens visto, Write therefore the things that you have seen, as que são those that are, e as que depois destas hão de acontecer. and those that are to take place after this. Continuamente as Escrituras a apontar-nos para este futuro. The scriptures continuously pointing us to this future. E deixe-me dizer-lhe, meu querido, Let me tell you, my dears, queres saber o futuro? do you want to know the future? Não olhes para o jornal. Don't look to the newspaper. Nem acredito, eu não estou a dizer que não devemos ler jornal, eu leio jornais. I'm not telling you not to read it, I read it. Mas se queremos saber o futuro, But if we want to know the future, as previsões dos homens
sempre falharam e vão continuar a falhar. Man's provisions were always going to fail. They always have. Mas se queremos conhecer o futuro, olha para as But Escrituras. if we want to know the future, look to the scriptures. Queres ver o futuro? Do you want to see the future? Deixa-me mostrar-te o futuro. Let me show you the future. Apocalipse capítulo 1, versículos 7 e 8. Revelation 1, 7 to 8. Eis que vem com as nuvens. Behold, he is coming with the clouds. Quem é que vem com as nuvens? Who's coming with the clouds? Não percebi. I didn't hear you. Jesus Cristo. Jesus Christ. Eis que vem com as nuvens. Behold, he is coming with the E clouds. todo o olho verá. And every eye will see E até him, mesmo os que o traspassaram. even those who pierced him. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. And all tribes of the earth will wail on account of him. Even so, O que é que está escrito depois? what's written next? Eu sou I am o Alfa e o Ômega. the Alpha and the Omega, O princípio e o fim, diz o Senhor. the beginning and the end, says the O que Lord, é, que era e que há de vir. O Who Todo-Poderoso. who is and who was and who is to come, the Almighty. A Bíblia ensina-nos a olharmos para o futuro, The Bible teaches us to look to the future, a contemplarmos a visão profética to contemplate the prophetic vision que nos ensina acerca da vinda de Jesus that Cristo. teaches us about the coming of Jesus Christ. Jesus voltará Jesus will come back para vir buscar a sua noiva, to take up his bride, para vir buscar a sua igreja. to take up his church. E os que reconheceram Jesus Cristo como único Senhor e Salvador. And those who acknowledge Jesus as their only Lord and Quando Savior. olhamos para as Escrituras e olhamos para o futuro, When we look to the scriptures and think of the future, sabemos que juízos virão sobre a terra. we know that judgment will come to earth. E por isso precisamos de lembrar And so we must remember que nada do que se passa à nossa volta é obra do acaso. that nothing that takes place around us is by chance. Nós não vivemos perdidos, We don't live lost nem dependentes, or dependent, como se as decisões do mundo e do futuro as if the decisions of the world and the future estivessem na mão de Biden, se não estiver a dormir, would be in the hands of Biden if he's not sleeping, ou de Trump, or of Trump, ou de Putin, or of Putin, ou de Xi. or of Xi. Vocês acham mesmo que o nosso futuro está na mão destes Do líderes you think our mundiais? futures in these world leaders? Deus está acima de todos eles. God is above all of them. E Deus continua sentado no trono com poder e graça. And God continues to be seated on the throne with power and grace. Por isso, lembra-te das profecias. So remember the prophecies. Lembra-te do alinhamento profético que Deus nos mostra acerca do futuro. Remember the prophecies that Jesus shows us about the O future. último não é aquele líder mundial que tem coragem de carregar no botão de uma ogiva nuclear. The last one isn't the one who has courage to press the button on the nuclear Não. weapons. O último é Jesus Cristo. No. The last is Jesus E Ele Christ. está com o Pai sentados no trono, And he is with the Father seated at the em throne. poder e autoridade sobre tudo o que se passa à nossa volta. In power and authority over all that goes around us. Então lembra-te das profecias. So remember the prophecies. Elas modelam o nosso entendimento sobre a linha do tempo de Deus. They model our life in the time of God. Especialmente as profecias que dizem respeito ao fim dos tempos e à vinda de Jesus. Especially the prophecies about the end times and Jesus' return. As profecias, elas são um mapa que nos ajudam a entender o plano de Deus para o futuro. The prophecies are like a map that helps us to understand the plan for the future. E, profeticamente falando, a história move-se na direção de uma conclusão. And history moves by a conclusion, De acordo com aquilo que é o relato profético. according to the biblical account or prophetic account. Então, lembra-te das profecias. So remember the prophecies. Propósito, Purpose, profecias, prophecies, outra área. another area A respeito do futuro precisamos ter em mente. about the future that we have to keep in mind. Eternidade. Eternity. Eternidade. Eternity. Paulo dizia, Paul said Coríntios 15:19, in 1 Corinthians 15, se 19, esperarmos ou se esperamos em Cristo só nesta vida, that if we have hope in this life only in Christ, somos os mais miseráveis de todos os homens. we are of all people most to be pitied. Vocês estão a ver o que está escrito? Do you see what's written there? Se esperamos em Cristo só nesta vida, If in Christ we have hope in this life somos os only, mais miseráveis de todos os homens. we are of all people most to be pitied. O povo de Deus é um povo com esperança. The people of God are a people of hope.
Um povo com esperança na vida eterna com Cristo, the hope of eternal life with Jesus, num lugar de paz e de glória. in a place of peace and glory. Um dia o nosso corpo vai morrer. One day our body will die. Mesmo os que comeram gluten-free uma vida inteira. Even those who ate healthy or gluten-free a whole life. Mesmo que comeram orgânico toda a vida. Even if they ate organically all Vão morrer time, como os outros todos. they will all die the same way. Desculpem decepcionar-vos. I'm sorry if I disappointed you. Um dia o nosso corpo vai morrer. One day our bodies will die, Mas o nosso espírito irá para Jesus. but our spirit will go to Jesus. Eternidade. Eternity. Eternidade. Eternity. Vivemos muito no aqui e no agora. We live a lot in the here and now, E nas taxas de juros que estão a baixar. in the interest rates E, that are e coming nas down, notícias do mundo. in world E no que news, se passa à nossa volta. and what's happening around us. Irmão, levanta lá essas palas desses óculos. Okay, but please lift up your shades E vamos ter uma visão do futuro. and let's see a vision of the future. E uma visão do futuro diz respeito à vida na eternidade com Jesus. And a vision of the future speaks of eternity with Jesus. Sabe uma das coisas que vai acontecer na eternidade com Jesus? You know, one of the things that will take place in eternity with Vamos Jesus, ter uma vida de comunhão com Ele. we're going to have a life of fellowship with Him. Vejam isso, se isto não é fantástico. Isn't this wonderful? Porque agora vemos por espelho em enigma. For now we see in a mirror dimly. Mas então, But then, o que é que diz? what does it say? Veremos face a face. Face to face. Alô? Face a face. Face to face. Agora conheço em parte, Now I know in part. mas então conhecerei como também sou conhecido. Then I shall know fully, even as I have been fully known. Apocalipse 22:4. Revelation E 22:4. verão a sua face, They will see His face, e nas suas frontes estará o seu nome. and His name will be on their foreheads. Meus queridos, My dears, dia, one day, permanecendo fiéis a Jesus Cristo, staying faithful to Jesus iremos Christ, vê-lo face a face. we will see Him face to face. O que é que você vai fazer? What will you do? Vai se ajoelhar? Will you kneel? Vai abraçar? Will you hug? Vai a chorar? Will you weep? O que é que você vai fazer? What will you do? Porque se formos fiéis a Jesus, nós iremos ver Jesus face a face. Because if we are faithful, we will see Jesus face to face. A vida na eternidade também será uma vida de descanso. Life in eternity will also be a life of rest. Todos os alentejanos dizem amém. And all people from Alentejo say amen. O irmão Sérgio não é do Alentejo, mas também diz amém. We've got some laughter. Esta vida é cheia de lutas. This life is full of battles, Trabalho, work, fadigas, fatigue, azáfama, running and racing, stress, stress, cansaço. fatigue. Fartamos de trabalhar, We work so hard. acorda-se às 6 da manhã, We wake up at 6. o dia passa rápido. The day just flies by. Daqui a bocado estamos no Natal de 2024. Soon we'll be in Christmas 2024. Quando nós dermos por elas, estamos em 2025. When we realize it, we'll be in 2025. Coisa tão estranha, So 2025. weird, 2025. A vida nesta terra é uma corrida. Life in this earth is a race. Mas chegará um momento em que nós, na eternidade com Cristo, But there will be a time in eternity with a Christ. Bíblia diz que descansarão dos seus trabalhos. The Bible says that they will rest of their labors. Então, o que é que se chama isso? What does that mean? Paraíso. That's paradise, Descanso dos nossos trabalhos. resting from our labor. Teremos também uma vida com maior entendimento. We will also live life with a greater understanding. Havia um homem cristão que tinha um filho. There once was a Christian man who had a son, O seu filho contraiu leucemia. and his son had a leukemia. E ele orava, jejuava, buscava a Deus And he prayed, he fasted, he sought the Lord. e declarava cura sobre o corpo do seu He filho. declared healing over his son's body, Mas o seu filho acabou por morrer. but his son ended up dying. E no funeral este pai dizia: eu sou o culpado. And in the funeral, the father said, I am the one to blame. Se eu tivesse tido mais fé, o meu filho ainda estaria vivo. If I had more faith, my son would be alive. Irmãos, e nós precisamos de nos recordar And we have to remember que a nossa fé não vai manipular
a vontade soberana de Deus, mesmo quando não a entendemos. That our faith does not manipulate God's sovereign will, even when we don't understand Se it. somos chamados a exercer fé, claro. If we are called to exercise faith, yes, of Se course. temos que querer para ver a glória de Deus, está escrito. If we have to believe to see the glory of God, yes, it's written. Mas também está escrito que há acontecimentos que Deus permite que vão além do nosso nível de compreensão. But it's also written that there are things that happen that go above our level of understanding. E se vocês são como eu tenho perguntas que um dia, na eternidade, espero ter oportunidade de ver respostas. And if you are like me, there are questions I hope to have answered in eternity. Então não faz sentido carregarmos pesos que estão além do nosso nível de controle. So it doesn't make sense that we are to carry burdens that go beyond our level of control. Hoje a nossa compreensão é em parte, é limitada. Today our understanding is in part, it's limited. Mas chegará o dia e a hora em que teremos um maior entendimento e compreensão sobre a forma de Deus trabalhar. But there will be one day where we will have in full a greater understanding of God's way of Tu working. podes ter passado por alguma situação na vida que tu não encontras resposta. You may have gone through something in life where you still can't find the answer. Tu não és chamado a compreender tudo, You're not called to understand everything, mas és chamado a confiar sempre. but you are called to trust always. Então não tentes compreender tudo, So don't try to understand everything, mas tenta confiar sempre. but try to always trust. E lembrando que um dia nós teremos resposta para algumas das perguntas que hoje podemos ter. Remembering that one day we will have the answers to the questions we have A today. vida na eternidade também será uma vida de alegria, Life in eternity will also be a time of joy, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. where the Lord will wipe away every tear from our eyes. Não haverá mais morte, There will be no more death. não haverá mais pranto, There will be no more mais mourning lamento, or crying mais dor, nor pain, porque as primeiras coisas são passadas. for the former things have passed away. Enquanto vivemos nesta terra, While we live on this earth, choramos os nossos lutos. we weep and we cry, we mourn. Eu olho para algumas irmãs que estão aqui sentados e tenho saudades dos vossos maridos que I partiram. look at some of the ladies here who have missed their spouses have passed on and they Mas miss them. chegará o dia, a hora em que o reencontro acontecerá, But there will come the time where the re-encounter will take place, onde vocês vão dar o abraço tão esperado, where you will give that long-awaited onde hug, vocês vão dar um beijo tão esperado, where you will give that long-awaited kiss, onde o Senhor enxugará de nossos olhos toda a lágrima where the Lord will wipe away every tear from our eyes, e não há mais a separação. and there will no longer be any Não há mais separation. o silêncio em casa. No more silence at Não home. mais aquele lado da cama vazio. No more empty side of the Não, bed. não mais tristeza e solidão pela partida de quem amamos. No more sadness and missing the person we so loved. Uma vida na eternidade. A life in eternity. Uma vida de reencontro A life of com re-encounter aqueles também que já partiram para estar com Jesus. with those who have passed on to be with Jesus. E que nós possamos ansiar, And may we long, desejar. desire, Irmãos, nada neste mundo e o que este mundo tem para oferecer nothing in this world or what it has to offer se comparam à alegria e ao gozo que é estarmos na presença do Senhor. could ever be compared to the joy of being in the presence of the Lord. Então precisamos de lutar contra aquele tipo de sentimento de perda quando alguém parte. So we have to fight against that feeling of loss when someone passes away. Porque se porventura a pessoa partiu, mas para se encontrar com Cristo, Because if that person passed on to be with Christ, não é razão de tristeza. it's not a reason for sadness, É alguém que foi um pouco mais cedo para se encontrar com o seu Criador. but it is someone who went a little earlier to meet and be with their E que Creator. Deus nos ajude a nós a estarmos prontos para o nosso dia e para a nossa And hora. may God help us to be ready and prepared for our day and Por our isso, time. lembra-te da eternidade. So remember eternity. Lembra-te da eternidade. Remember É eternity. isso que traz esperança à nossa vida. That's what brings hope to our É isso life. que nos ajuda a ter perspectiva. That's what brings us perspective. Essa é a nossa esperança final. That's our final hope. E aí temos promessa de paz e glória, And there we have the promise of peace and que glory vai além dos desafios desta vida terrena. that goes beyond this earthly life. O que vem é bem mais significativo do que o que temos hoje. What is to come is much more significant than what we have today. Vivermos com a mentalidade naquilo que é eterno If we live with the mentality on what is eternal, significa dar menos importância às posses deste mundo. it means we give less importance to our possessions here on earth. Se tu viveres sem esta perspectiva de eternidade, If you live without this perspective of eternity, quer dizer que tu vais adotar a perspectiva
da sociedade onde tu vives. It means you're going to accept and live the reality of your society here. E a perspectiva da sociedade em que nós vivemos é uma sociedade em que tu precisas ter tudo. And the perspective of our society is that you need it all. Ai, tem que ter esta casa. I need to have this home. Ai, tem que ter este carro. I need to have this car. Ai, tem que ter um salário que ganhe X. I need to have a salary like this. Ou e as pessoas criam uma quantidade de estereotipos, And people create a series of stereotypes como se isso fosse o mais importante. as if that was the most important. Irmãos, quando eu me apaixonei pela Tânia Marlene Alves Leitão Nunes, When I fell in love with my wife, Tanya, e eu fui pela primeira vez conhecer a minha sogra, and I met my mother-in-law for the first time, sabe o que é que eu tinha para oferecer? do you know what I had to offer? Nada. Nothing. Eu era um jovem de 17 anos, sem barba, I was 17-year-old, no beard. alto e magro, I was tall and skinny, mas estava apaixonado. but I was in love. Eu nunca mais me esqueço que a minha sogra disse para mim: I never "Epá, forget. tu és muito novo." My mother-in-law said to me, listen, you're just too young. Ainda hoje estou a lutar para conseguir perdoar. And today I'm fighting to forgive her about É that. verdade, 25 anos depois, para o ano que vem, 25 anos de casado. 25 years later, next year will be. Sobrevivência. We survived. 17 anos, I was 17. sem nada para oferecer. I had nothing to offer. Era voluntário no Desafio Jovem, I was a volunteer in Teen Challenge. sem casa, sem carro, sem carta de condução. I didn't have a house, a car, a driver's license, Mas amava Jesus but I loved Jesus. e tinha plano e propósito de Deus sobre a minha vida. I had plan and purpose of the Lord over my life. E graças a Deus que ela era uma mulher de fé And thanks to God, she was a woman of que faith compreendeu isso. that understood that. Porque se ela não tivesse compreendido isso, Because if she didn't understand that, provavelmente eu seria rejeitado logo no primeiro dia. I'd probably be rejected off the first day. Então, apesar das dúvidas de fé da minha sogra, So despite my mother-in-law's doubts, há valores que os filhos de Deus têm que estão acima da sociedade materialista que nos rodeia. there are values that children of God have beyond, they go beyond materialistic E há things. perguntas que nós temos que fazer. And there are questions we have to ask. Qual é a vontade de Deus? What is God's will? Onde é que está Deus no meio disto? Where is God in all of this? Eternidade. Eternity. Vamos viver com esta perspectiva de eternidade. Let's live with this perspective on eternity. Agora, eu deixei a mais dura de todas para o fim. And I left the hardest one till the end. Vocês não vão ficar chateados comigo? You're not going to be mad, are you? Não. Alguns de vocês não responderam. Some of you didn't answer. Provavelmente são os benfiquistas que estão sem treinador que queriam. Okay. Prestação de contas. Giving an account. Este é o aspecto da visão do futuro que mais mexe connosco. This is the aspect of a vision of the future that moves us more. Olhem este versículo. Look at this verse. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. So then each of us will give an account of himself to God. Eu leio este versículo e sabe o que é que eu digo? I read this verse and you know what I say? Ai, Ai. se isto não traz temor à sua vida, If this doesn't bring fear of the Lord over your o life, seu coração não está muito longe de Deus. your heart is very far from God. Daremos contas de nós mesmos a Deus um dia. We will give an account of ourselves to God one day. Romanos 14:12 está escrito. It's written in Romans 14:12. Paulo dizia, 2 Coríntios 5:10, Paul said in 2 Corinthians 5:10, porque todos, sabe o que quer dizer todos? for we must all, Todos, all, sem exceção, without exception, devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, we all must appear before the judgment seat of Christ, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. so that each one may receive what is due for what he has done in the body, whether good or evil. Então, quando pensamos na visão do futuro, So when we think of the future, este é também um aspecto bíblico this is also a biblical aspect que nós precisamos nos lembrar. that we have to remember. Eu não podia apenas pregar os primeiros 13 e ficar com uma boa consciência diante de vocês. I couldn't just preach the first three without a good conscience before the Lord. Como um dia eu vou dar contas a Deus por vocês, One day I will give an account before the Lord for you. eu tenho que vos trazer isto. I have to bring you this. Somos responsáveis pelas nossas escolhas, We are responsible for our choices, pelo caminho que escolhemos seguir.
seguir. by the path that we choose to follow. E a Bíblia diz-nos que um dia seremos avaliados por Deus. And the Bible says one day we'll be evaluated by God. Ali não vamos ter ninguém a quem possamos apontar o dedo. There we cannot have anyone to blame and point the finger at. Ai, eu fiz isso por causa dele. Oh, I did this because of him. Ai, eu fiz isso por causa dela. Oh, I did this because of her. Vivemos um mundo assim, com muito pouca gente que é capaz de dizer eu assumo a minha responsabilidade. We live in a world where very few people say, yes, I assume the responsibility. É sempre a culpa de alguém. It's always somebody A else's gente fault. vê isto nos políticos, nos governos, em todo lado. We see this in politics, in our governments, everywhere. Ah, eu atrasei-me porque tu fizeste isto. Oh, I was late because you did this. Ou eu tomei esta decisão porque me fizeram aquilo. I made this decision because they did this for me. E, meus queridos, naquele dia, On that day, my dears, não há hipótese. there is no way out. Não podemos apontar os dedos para ninguém. We cannot point the finger at anyone. Nós seremos avaliados por Deus. We will be evaluated by God. Queres um conselho do teu pastor? Do you want some advice from your pastor? Viva a tua vida de fé com integridade, Live your life of faith with integrity, com verdade. with truth. Ser um bom gestor Be a good manager de tudo aquilo que o Senhor colocou na tua mão. of all that the Lord placed in your hand. Ser fiel a Ele até ao fim. Be faithful to Him until the end. Porquê que isso é importante? Why is that important? Porque um dia, Because one day, eu e vocês you and I iremos estar na presença do Senhor, will be in the presence of the Lord, onde teremos que prestar contas sobre tudo aquilo que nos foi confiado. where we will give an account based on all that was trusted to us. Então ninguém aqui vai poder dizer, ninguém me avisou. So no one here can say, no one warned me. Não, eu estou a avisá-lo I'm warning you now pelas Escrituras. by the scriptures. Então, sabermos este princípio So knowing this principle ajuda-nos a lembrarmos a importância das nossas decisões. helps us to remember the importance of our decisions. Quantos estão aqui a respirar? How many of you here are Levante breathing? lá o braço, por favor. Raise your hand. Quem não levantar o braço, a gente tem ali uma máquina que dá choques. Hã? We'll shock you if you don't raise your hand. Se você está aqui hoje, If you're here today, quer dizer que também hoje that means today Deus está a dar-lhe uma oportunidade God is giving you an opportunity para continuamente alinharmos a nossa vida e as nossas decisões no caminho to certo. continually align our life and our decisions in the right path. Então, meus queridos, So my dears, o tempo time, não é teu, it's not yours. nem meu. It's not mine. É uma dádiva. It's a gift. As capacidades Our capacities, our abilities, não são minhas, they're not mine nem tuas. or yours. Foram-te dadas. They were trusted to you. They were given to you. Os dons, os recursos, Our gifts and our resources, o dinheiro, our money, as oportunidades, our opportunities. são dádivas de Deus na nossa vida. These are gifts from God in our lives. Até o ar que respiramos Even the very air that we breathe, é uma dádiva de Deus. it is a gift from God. Então, sabermos isto So knowing this, mantém-nos enraizados na importância de sermos bons gestores, it bons helps us mordomos. to be rooted and be good managers, Sabermos isto stewards. We know this. lembra-nos a importância das nossas ações, And knowing this helps us to remember the importance of our actions, das nossas palavras, of our words, da mordomia dos recursos que Deus nos deu. of the stewardship of the resources that God has given us. Encoraja a nossa fidelidade ao Senhor. It encourages our faithfulness to the Lord. A Bíblia diz The Bible says que nu viemos a este mundo. that naked to this world we have come. Você sabia também que iremos nus deste mundo, And you know that naked we will also leave this world, mesmo que nos vistam um fato? even if they put a suit on us? Quer dizer que nada do que nós temos, It means that nothing that we have, nada do que nós temos, absolutamente nada. nothing that we have, absolutely O nothing. lugar para onde vamos depois da nossa partida, nada irá connosco. The place that we go to after we part, A casa nothing que will go gosta with tanto, o us. carro que gosta tanto, os bibelôs que gosta tanto. The house that we love so much, our car that we love so much. Nós viemos nus, iremos nus. Naked we came and naked we will leave. Então, o que é que nós levamos connosco? What do we take with us? As nossas escolhas, Our choices, a nossa mordomia,
our stewardship, a nossa administração. the way we've administered things. Por isso, vive de maneira a honrares a Deus. So live in a way that you honor God. Quer comamos, quer bebamos, dizia o apóstolo Paulo. Apostle Paul said, whether we eat or whether we drink, Vive para a glória de Deus. live to the glory of God. Honra a Deus. Honor God. E sabes uma coisa, meu querido? And you know something, my Se dears? tu honrares a Deus, If you honor God, Deus te honrará. God will honor you. Se tu honrares a Deus, And if you honor God, Deus te honrará. God will honor Se tu you. fores sério para com Deus, If you are serious with Deus God, será sério para contigo. God will be serious with Se tu you. honrares ao Senhor com a tua vida, If you honor the Lord with your o life, Senhor, Ele cuidará também da tua casa e da tua the Lord will família. also care for your home and your life. Então, onde está a nossa cabeça? So where is our head at? Onde está a nossa mente? Where's our mind at? Onde está a nossa atenção? Where's our attention? Apenas no presente? Just in the present? Apenas no hoje? Just on today? Veja o desafio do apóstolo Paulo. Look at the challenge from the Apostle E Paul. vou pedir aos músicos para subirem. Musicians, you can come forward. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, It says, if then you have been raised with Christ, o que é que diz? what does it say? Buscai as coisas que são de cima, Seek the things that are above, onde Cristo está assentado à destra de Deus. where Christ is seated at the right hand of God. O que é que diz a seguir? What does it say next? Pensai nas coisas que são de cima Set your minds on things that are above, e não nas que são da terra. not on things that are on earth. Então, onde está a tua mente? So where's your mind? Onde está o teu foco? Where's your focus? Onde está a tua atenção? Where's your attention? Meus queridos, My se a nossa dears, atenção estiver apenas no que vivemos hoje, If our attention is only on the things that we live for today, ficaremos preocupados. we will be worried. Porque as notícias que nós encontramos nos dias de hoje não são boas. Because the news that we find for today, they're not good. Instabilidade na política, Instability in politics, instabilidade na economia, instability of the economy, instabilidade no mercado imobiliário, instability in the housing market, ameaças de guerra, threats of war, custo de vida que está absurdo. a cost of living that is just absurd. Se vivemos no aqui e no agora, If we live in the here and now, como é que nós ficamos? how do we stay? How are we? Angustiados. We are in anguish. Mas se nós seguirmos o exemplo do que o apóstolo Paulo nos está a falar, But if we follow the example that the Apostle Paul gives us, foca a tua mente no que é eterno. focus your mind on what is eternal. Busca as coisas não que são nesta terra, mas que são lá de cima. Seek the things that are not just of this earth, but what is above. A vida será bem, bem, bem diferente. And life will be much, much, much more different. Então, vive com esta visão do futuro. So live with this vision of the future. Cumpre propósito de Deus na tua vida. Fulfill the purpose of God in your life. Sabe o que isso quer dizer? You know what that means? Alinha-te com o Senhor. Align yourself with the Lord. Alinha-te com o Senhor. Align yourself with the Lord. Procura tomar decisões que alinhem a tua vida naquilo que Deus quer para ti. Seek to align your life and take steps in what the Lord wants for you. Lembra-te das profecias Remember the prophecies que nos recordam que a história está a caminhar na direção de uma conclusão divina. that history is walking towards a conclusion E somos divine chamados a conclusion. permanecermos fiéis. and that we are called to live faithfully. Lembra-te da eternidade. Remember eternity. Os problemas que vives hoje são apenas para um tempo. The problems you're facing today, they're just for a As moment. dificuldades que tu tens hoje são apenas para um momento. The problems that you're living now, they're just for a specific time. Aqueles que estão a lutar com um problema de saúde, Those who are going through health o difficulties, nosso corpo na eternidade será um corpo glorificado como o de Jesus. our body in eternity will be one that is glorified just like Jesus. Onde as costas vão Where trabalhar, our backs are going to work. onde os joelhos vão Where our trabalhar, knees are going to onde não há work. mais dores nas Where there's no more articulações. pain in our bodies. No céu eu vou ter cabelo. In heaven, I'll have more hair. O irmão Augusto também, o irmão Luís também. A bunch of us here, Menos o irmão Sérgio Santa. except Sergio. Tô He's got hair. Foco na eternidade torna a vida mais leve. Focus on eternity makes things much lighter. Precisamos nos lembrar o que esta vida tem para oferecer não é o nosso fim. We have to remember that what this life has to offer is not our end. Não é o nosso fim. It's not our end. Não é o nosso fim. It's not our end. Lembra-te que um dia
vamos estar diante do Senhor. Remember that one day we will be before the Lord. Vocês sabem que quando eu leio estes versículos, eles trazem temor à minha vida. You know, when I read these verses, they bring the fear of the Lord over my life. E há sempre uma declaração que eu digo para mim mesmo And there's always a declaration I say to myself quando eu leio estes textos. when I read these texts. Eu digo para mim mesmo: I say to myself, Rui, Rui, vive de maneira que um dia diante do Senhor tu não te sintas envergonhado. live in a way that one day when you're before the Lord, you're not embarrassed. E é o meu conselho para vocês. And that's my counsel to you. Vive de maneira que um dia diante de Jesus não te sintas embaraçado. Live in a way that when you're before Jesus, you're not embarrassed. Então honra a Deus com a tua vida. So honor God with your life E enche o teu coração com esta visão do futuro bíblica, and fill your heart with this vision of the future that is biblical, que torna os problemas que vivemos nesta terra bem mais pequenos. that makes the problems that we face on earth much smaller, Que retira muito do peso que muitas vezes carregamos sobre os nossos that ombros. take away the burden that many times we face over our Amém? A shoulders. música que nós vamos cantar The song we're going to sing, diz: És meu desejo, You are my desire. és tudo o que eu preciso. You are all that I need. Que nós possamos, ao cantar este cântico, dizer com todo o nosso coração: Senhor, Tu és o centro. As we sing this song, may we say with our full heart, És- Lord, you are the És center. Tu e a Tua presença que trazem satisfação à nossa It vida. is you and your presence that bring satisfaction and E meaning. que nós possamos declarar isto mesmo. And may we declare this Eu exactly. quero convidar-vos a ficarmos de pé. I'd like to invite you to please E stand. na medida que nós começamos a adorar o Senhor com este cântico, And as we praise the Lord with this song, se tu estás neste lugar, if you are in this place, estás a passar um momento que gostarias que orássemos por ti, you're going through a moment where you want us to pray for you. sai do teu lugar, vem à frente. You can come forward Nós podemos e vamos orar por ti. and we're going to pray for you.